Família palmeirense, Palmeiras se preparando para enfrentar o Chelsea, né, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A mídia de todo o Brasil debatendo esse assunto, pessoal. E eu vou ser bem realista, né? Pelo futebol que o Palmeiras vem apresentando, pelo futebol que o Chelsea vem apresentando, para mim o jogo é de igual para igual. Para mim o Palmeiras tem amplas condições de passar pelo Chelsea. Claro, pessoal. Copa do Mundo de Clubes, a gente sabe como é que funciona, são grandes clubes, né? Como o Chelsea, sem sombra de dúvida, é um grande clube. Inclusive, vocês que estão pensando que o Chelsea vai vir do mesmo jeito que jogou contra o Flamengo, esqueça. É outra fase, é outra competição totalmente diferente. Quando eu digo de mata, né? Perdeu, tá fora, então eles vão vir ali ligado, né, ao extremo, no máximo, né? Eu acho que quem errar menos vai passar. Claro, o Palmeiras com algumas, vai ter algumas mudanças, principalmente ali lateral esquerdo, os zagueiros, né? Mas o Palmeiras tem um elenco qualificado, pessoal. O Palmeiras tem um elenco que pode muito bem surpreender os europeus, o Chelsea, né? E eu sou bem realista. Para mim, o Palmeiras passa. Para mim, vai ser 2-0 ou 3-1. Eu tô confiante aí no placar, uma diferença de 2 gols, né? Claro, eu volto sempre a dizer, é fácil? Não. É difícil? Mas impossível jamais. E Abel Ferreira é um cara que entende um pouco de futebol europeu, vai estudar a equipe adversária. E eu garanto que o Palmeiras vai estar na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Band Esporte, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Já para falar do Palmeiras, então a Gabi entra antes das noticiários do Palmeiras e eu vou voltar nesse tema que eu tenho alguns pontos também para colocar. Muito boa tarde, Gabi. O caminho está aberto para o Palmeiras, hein? É uma sensação. É verdade, Tironi, boa tarde a você também, boa tarde a todos. Agora há pouco a gente conversou com o Vanderlan aqui na Filadélfia, falamos justamente sobre a partida do Fluminense, que avança também às quartas, mas o Palmeiras tem essa preocupação inicial, que é o jogo de sexta-feira, diante do Chelsea. A partida vai acontecer às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Eu falo com vocês diretamente do NovaCare Complex, que é um complexo esportivo do Eagles, time de futebol americano. O Palmeiras está treinando por aqui na Filadélfia. Hoje a gente pôde acompanhar os 15 minutos iniciais. Foi só um bobinho, mas deu para notar algumas coisas. O Murilo, mais uma vez, por questões óbvias, não é? A lesão na posterior da coxa esquerda, não participou da atividade. O Paulinho, esse sim, poderia estar no gramado hoje, mas como a gente já vem falando aí nas últimas semanas, nos últimos dias, ele continua sentindo dores na canela, então há um protocolo especial do Palmeiras com esse jogador. Ele não foi programado, ficou na parte interna e ainda quem não esteve em campo foi o Piquerez. O Piquerez não vai poder jogar, é verdade, diante do Chelsea, vai ter que cumprir suspensão, mas poderia estar com o restante do grupo. O que a gente conseguiu apurar por aqui é que o Piquerez tem gripe, tá gripado, o lateral do Palmeiras, e por isso recebeu esse dia aí de recuperação. O técnico Abel Ferreira, como a gente vem falando, desde a partida contra o Botafogo no sábado, tem dificuldades para montar esse time. O mais óbvio, o mais provável é sim de ver o Vanderlan na vaga do Piquerez e uma dupla de zaga com Bruno Fux e Mikael. Mas também não está descartada a possibilidade, como o Massa gosta de dizer, esse Abel Ferreira é um danadinho, então não está descartada a possibilidade de, por exemplo, o Giai ser improvisado e o técnico Abel Ferreira apostar numa saída com 3 zagueiros. Tudo isso vai ser avaliado pelo treinador português. Tem mais uma atividade hoje no período da tarde, esta a imprensa não vai poder acompanhar, mas todos os detalhes a gente está de olho por aqui. Só um feeling para vocês, em todas as entrevistas até aqui, os jogadores escolhidos tiveram alguma participação relevante nos jogos desta Copa do Mundo até aqui. Então, por exemplo, quando o Lucas Evangelista conversou com a gente, ninguém imaginava que ele fosse entrar na vaga do Emiliano Martinez, que era o substituto mais óbvio do Aníbal Moreno. Agora, o Vanderlan também fala com a imprensa, pode ser um indicativo, como também pode não ser. Tá tudo aberto para esse jogo contra o Chelsea, que vai acontecer na sexta-feira, viu, Tironi? Muito bem, Gabi Guimarães, muito obrigado mais uma vez pelas informações do Palmeiras. A Gabi está na cola do Palmeiras durante todo o Mundial e vai entrar com a gente aqui muitas outras vezes. Beijo, Gabi, obrigado. Bom, Vanderlan, acho que é o substituto natural, né, Vassar? O Vanderlan tem uma história muito legal, ele saiu lá do interior da Bahia, montava cavalo no pelo, né? Então a gente usa esse termo sem cela, sem manta, sem nada. Eu já
tive a oportunidade de conversar com ele, com a família e tal. Ele tem uma história linda, mas ele oscilou bastante. O ano passado não foi bom. Mas eu não acredito que o Abel vá fazer mudanças tão radicais assim no time. Ele já fez isso, né? Ele já fez isso na história do Palmeiras. O que fica muito na memória a mudança no jogo final contra o Flamengo, que ele botou o Scarpa de ala e o Piquerez de terceiro zagueiro. E ele também fez isso naquele jogo contra o River Plate lá na Argentina, né? Lembra que ele colocou os moleques e os moleques reagiram de forma brilhante. O Palmeiras conquistou uma vitória que depois abriu caminho para a classificação e para o título na sequência. Agora, não acredito que ele vá fazer grandes mudanças assim. No máximo, a entrada de mais um volante no meio e o Rios pela direita para marcar o Perdigão que speak. O Cucurella. Acho que esse é o meu ponto. O Cucurella não está fora? Não. Quando você tem 3 desfalques de 4 na sua linha de 4, eu acho que ele vai mudar no sentido de proteger mais essa zaga. Então, você tem Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Isso é uma coisa do que ter Piquerez, Murilo e Gomes. Então, diante desse cenário, nessa coisa de você trabalhar o jogo a jogo, essa zaga precisa... A zaga que deve jogar na sexta, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, com todo respeito, ela precisa ser muito mais protegida do que a zaga titular. Então, eu não me espantaria que ele jogasse, sim, com 3 volantes para poder proteger essa zaga menos entrosada, com menos técnica, enfim. O que eu estou imaginando é o Alan pelo lado esquerdo para dar esse suporte ao Vanderlan, o Richard Rios mais pelo lado direito e os 2 atacantes na frente, Estevão e Vitor Roque. Entendeu? Eu acho que ele vai jogar 3 volantes, um meia 2 atacantes. E 2 na frente. Deixa eu só colocar o Leandro na conversa, porque depois daquela longa explanação aqui Desculpa, eu falei demais, mas eu precisava. Não, cara. Tudo bem. Sobre os europeus, eu vou... Que parece um time mais fraco do Chelsea, é menor do que o do Bayern. É a minha sensação, que eu tenho. Mas não é porque já um é mais fraco do que o outro naturalmente? O City ontem me impressionou muito mal. Achei que foi um time muito frágil. Mal por quê? Então, não sei. Mas não na dedicação. Não, acho que não. Espero que não. Acho que não. Eles deram tudo. Os caras saíram morrendo, cansados. A Inter me decepcionou. Eu acho que ele tinha feito um jogo muito brigado contra o River Plate. Ontem tentou brigar e nem conseguiu ontem. Isso me impressionou. Pelos méritos do Fluminense. Deixa eu deixar claro aqui. O Borussia, por exemplo, até agora não vi nada de muito especial. O Real Madrid Eu vou ser bem sincero, pessoal. Não sei como foi que esse time da Internacional chegou a uma final de Liga dos Campeões. Porque, sinceramente, eu não vi qualidade nenhuma nessa equipe. Nenhuma. Se jogar o Campeonato Brasileiro, eles não terminam entre os 10 primeiros. Anote o que eu estou dizendo. Se eles jogar o Campeonato Brasileiro, eles não terminam entre os 10 primeiros. Me impressionou mais ou menos o jogo que ele fez 3-0 lá, mas contra um time muito fraco, não é isso? O City tinha ganhado de 5 da Juventus, não era isso? Na fase de grupos. Isso. A Juventus tinha... Então, aí vai lá ontem e faz um jogo... Então tem... Um jogo em que o goleiro do Al Hilal fez 6 defesas excelentes no primeiro tempo. Poderia ter definido o jogo, você diria que hoje Então, mas se você acha que eles se enfrentassem, fazendo a mesma comparação que você fez com o Flamengo lá, se encarasse mais vezes o Bayern, se ele jogasse mais 6 vezes, o City ia ganhar 6 do Al Hilal? Não, acho que não, porque a distância é menor entre os times na qualidade técnica. Agora, o City não perdeu uma Copa lá para um time, uns Brighton desse aí? Sim, perdeu. Então Crystal Palace. Exato. Acontece, né? Futebol é isso, cara. Por isso que o futebol é legal. Dito isso, Palmeiras tem chance ou não tem, Leandro? Tem chance. Esses desfalques na defesa são muito importantes porque a gente está falando de um Chelsea que provavelmente vai ter a bola. E é isso que o Vessone falou, é muito importante você ter uma proteção a esses caras, né? São 3 modificações, cara, é muita coisa. É claro que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Fluminense, por exemplo. O Fluminense seria muito pior.
Mas acho que tem jogo, cara. Tem jogo. Acho que é alta rotação, nível de competitividade lá em cima e concentração, cara. Postura. A minha preocupação ontem de você ter jogado com 3 zagueiros e 3 volantes, 3 zagueiros e 3 volantes, você pensa o quê? Vai ficar lá retrancado. E não, os caras tiveram postura. Então é você olhar para o teu adversário, olho no olho, eles são tecnicamente melhores, mas dá pra gente jogar. E o Palmeiras tem argumento técnico para poder competir com os caras. É isso que é mais importante. Assim, eu sou muito fã do Richard Rios, por exemplo. Acho um jogador espetacular. E eu acho que o Palmeiras tem totais condições, sim, de passar. Agora, tem que estar no nível alto de competição, senão não vai rolar. E o City ontem, cara, só para fechar, o primeiro tempo podia ter sido resolvido. O City, para mim, jogou muito bem no primeiro tempo. Foi 1-0, poderia ter sido 3. Eu achei que o City fez uma boa partida ontem, que pegou um adversário de nível europeu. Assim, foi um jogaço. Agora, então vou fazer uma pergunta mais direta para vocês. Faça. Qual confronto é mais acessível? Palmeiras contra o Chelsea, para eles se encontrarem na semifinal, ou Fluminense contra o Al Hilal? Eu acho o Chelsea mais time que o Al Hilal. A zaga completa eu falaria de bate-pronto pro Palmeiras, mas muito fácil. É que com quase a zaga toda reserva me parece... Você sabe que na semifinal de 99, o palmeirense é meio maluco, ele começa a se apegar. A zaga titular Kleber e Júnior Baiano estava fora. Jogou Aguinaldo, Liz e Roque Júnior. Contra o River? Contra o River, aqueles 4-1, né? 4-0. Certo? A mesma coisa, e o palmeirense lembra do ano, mas lembra com dor, né? Que foi o ano do rebaixamento. O Barcos teve uma apendicite. Lembra disso? Já não tinha, foi jogar com o Betinho de centroavante. Então, eu acho duas grandes montanhas, não é fácil para os dois, mas eu acho que a montanha do Palmeiras, a zaga tá assim, ela é um pouco maior do que a do Fluminense até. A do Palmeiras é maior, é mais difícil. É mais fácil, é mais difícil por conta da ausência de toda a zaga. É um pouco mais difícil, mas eu teria invertido. Se tivesse o Palmeiras completo, eu traria o Fluminense com a montanha mais alta, mas sem a zaga eu inverto e ponho a do Palmeiras um pouco mais. E para você, Leandro? O Al Hilal faz um mundial de clubes melhor do que o Chelsea. Enfrentou 3 clubes europeus, jogou bem os 3 jogos. Eu acho que tem feito um mundial melhor. Tecnicamente falando, está entendendo melhor os jogos, está disputando mais. É aquela coisa do que você perguntou antes, Tirone. Quem está querendo mais? O Al Hilal, acho que nos jogos que eu vi do Chelsea, e eu vi 3 jogos do Chelsea... Bom argumento. O Al Hilal está querendo muito mais do que o Chelsea. Eu acho que a montanha do Fluminense hoje é mais difícil. Até porque o Fluminense tem uma equipe inferior à do Palmeiras, falando, e o Al Hilal hoje está jogando mais do que o Chelsea e está com uma disposição muito maior. Assim, o nível de entrega ontem foi um negócio absurdo desses caras. Você falou do Koulibaly, Vessônio. Cara, eu tinha falado que o Inácio fez uma partida impecável, eu fui ver o Koulibaly contra o Manchester City, eu falei, caramba, que é isso, cara? O que esse cara fez aqui? Jogou demais. Então... os desfalques do Palmeiras contam muito porque é sistema defensivo, cara, você não pode errar ali. Você tira o Piquerez, que é uma força ofensiva absurda, o Gustavo Gomes, o líder nato, você bota jogadores bons ali, mas que não tem um peso para jogar um jogo desse. Acho que o Al Hilal é uma montanha com uma altitude mais elevada do que a do Chelsea. Olha, a gente fez poderia ser, mas como será? O que estava planejado em tese e o que vai acontecer com relação ao Palmeiras, mas que vale também para o Fluminense. Olho na tela aí. A projeção, se tudo corresse bem e tudo mal, mais para o Palmeiras seria encarar o Bayern nessa fase e depois encarar o vencedor de Inter de Milão e Manchester City. Considerando que a Inter passasse pelo Fluminense, que o Manchester City passasse pelo Al Hilal. E olha anteriormente. E que o Bayern tivesse passado pelo Flamengo, considerando que nada disso, que eles não estivessem do outro lado da chave. Certo? E antes tinha pegado o Atlético de Madrid, ó. Isso. Que nem passou. Agora, a realidade é a seguinte. O Palmeiras encarou o Botafogo e agora pode pegar o Chelsea.
E se vencer, vai enfrentar o Fluminense ou o Al Hilal. Então a realidade, Massa, você fica falando que eu estou brincando, negócio de caminho se abriu, vamos combinar que entre o planejado e o que está sendo colocado à frente para o Palmeiras, ficou melhor, ficou mais acessível. Ficou menos complicado, né? Sim. É verdade. Ficou, mas isso não boa tarde satisfações. Não significa absolutamente nada que isso vá dar resultado, que o Palmeiras vai passar, ou o próprio Fluminense. Mas não tem mais chance? Tem mais chance agora, claro que tem. É isso. Claro que tem. O técnico do... Se fosse Palmeiras e Bayern, a única coisa que eu ia pedir para não tomar uma goleada. O resto estava feito. O técnico do Al Hilal tem uma frase muito boa, né? Subimos o Everest sem oxigênio. Ele comparou ganhar do City... Como diria o Renato Paiva, né? O cemitério está cheio de favoritos. Então, mas agora bom, não está colocado como favorito o Palmeiras, mas está numa situação mais confortável, certo, Vessa? É porque, pega o lado do Fluminense, a mesma coisa, ele teria que passar da Inter de Milão. Pois é, pessoal, quando você vai olhar esse chaveamento aí, né? Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal, né? Se o Palmeiras passar, vai pegar o Fluminense ou Al Hilal numa possível semifinal, né? Pessoal, quando a gente analisa bem direitinho, o Flamengo ganhou do Chelsea. Por que não pensar que o Palmeiras pode ganhar do Chelsea? Aí vamos lá. Já imaginou Fluminense e Palmeiras numa semifinal de Mundial de Clubes? Aí o Palmeiras não pode ir para uma final? A possibilidade é grande, a possibilidade existe. E eu vou ser bem sincero. Se o Palmeiras passar pelo Chelsea, o Palmeiras tem tudo para ir para a final do Mundial. E para mim já é um título, pessoal. Para mim já é um título, né? Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar, né? Uma coisa é certa. O Palmeiras vai ter algumas mudanças, né? A zaga vai ser uma zaga reserva, né? Fux e Mikael, né? Abel pode botar 3 zagueiros. Como assim? Colocar ali Maico ou Marcos Rocha para jogar na direita e colocar Giai para fazer uma linha de 3 zagueiros. Até porque o lateral esquerdo, Piquerez, também está suspenso. Quem pode ir naquele setor é Vanderlan. Então, pessoal, eu acho que o Palmeiras vai fazer um grande jogo. Para mim, o Palmeiras é sim favorito. Por que não? O Chelsea não tem mais não é um dos grandes europeus. É um grande do europeu, mas não está vivendo um bom momento. Trocou de treinador recentemente, contratando jogadores. A filosofia deles é contratar jogadores jovens, né? Por isso que contrataram o Estevão, né? Também contrataram aquele garoto que era do Fluminense, né? Pedro Henrique, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, pessoal, eu acho que tem tudo para o Palmeiras primeiro se preparar para fazer um grande jogo, né? Eu acho que é nessas horas aí que você vai entender como um treinador faz diferença, né? Sem sombra de dúvida, Abel vai tentar neutralizar o que o Chelsea tem de melhor, né? E tentar agredir o Chelsea, né? Tentar fazer um jogo perfeito, pessoal. Você sabe que Mundial de Clubes você não pode vacilar. Então, se você fizer um jogo perfeito, se o Palmeiras jogar como jogou contra o Botafogo, agredindo o adversário, partindo para cima, não tendo medo de jogar, claro, futebol não quer dizer que você vai entrar a todo custo, para cima, no desespero. Não, pessoal, não é isso. Não é isso. Uma boa formação, que sua zaga não fique tanto exposta, que sua defesa não fique tanto exposta, jogar não só no contra-ataque, até porque eu acho que o Palmeiras é melhor do que o Chelsea, principalmente quando você olha para o coletivo da equipe. Ok, o Chelsea pode ter jogadores melhores que no Palmeiras, isso aí pode acontecer. Só que o coletivo do Palmeiras é melhor do que o Chelsea. Quando você olha o Palmeiras numa semifinal não, numas quartas de final, podendo passar e podendo pegar numa semifinal Al Hilal ou Fluminense, a chance de título é gigantesca, viu, pessoal? A chance de título é gigantesca, né? Quem diria, né? Eles que diziam que não, o Palmeiras vai lá só passear. O Palmeiras vai passar vergonha. O Palmeiras vai ser o primeiro clube do futebol brasileiro a vir embora. E pelo contrário, parece que
parece que engrenou e vai longe, né? Então é isso, né? O jogo sexta-feira, a expectativa do torcedor. O torcedor fica ansioso, fica na expectativa para chegar logo o dia. Para o Palmeiras fazer um grande jogo, conseguir a vaga, né? Para a semifinal e já esperar aí ver quem é o seu adversário. Porque a chance de título, cada rodada vai ficando mais próxima. Cada rodada vai ficando... o torcedor vai ficando mais animado, né? E para mim, eu vou ser bem sincero. Se for o Fluminense, melhor ainda, né? Outro clássico brasileiro. E já com um time aí, né? Um time brasileiro garantido na final, né? Quem diria, né? Quem diria, né? Palmeiras pegou um time brasileiro nas oitavas e pode pegar outro nas semifinal, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.